Existe um fenômeno que atravessa fronteiras, religiões e séculos. Um fenômeno que incomoda quem tenta explicar o mundo apenas com lógica e que, ao mesmo tempo, conforta quem já sentiu que existe algo além da matéria. Ele acontece no Brasil, acontece na África, acontece na Ásia, acontece na Europa, acontece em ilhas pequenas escondidas no meio do oceano. E acontece também nas grandes cidades, onde ninguém olha para o lado, mas todo mundo sente alguma coisa que não sabe nomear. Chamamos de incorporação. Mas lá fora, cada cultura inventou o seu próprio nome para o mesmo mistério. E é curioso perceber que povos que nunca se encontraram, que nunca trocaram uma palavra, que viveram separados por oceanos, descreveram exatamente o mesmo tipo de acontecimento. Um corpo cedendo espaço para outra presença. Uma consciência se abrindo para algo maior. Um tipo de transe que, quando termina, deixa aquela sensação estranha de "não fui eu". E é aí que o assunto começa a ficar interessante. Porque você pode acreditar ou não. Você pode enxergar isso como espírito, energia, arquétipo, inconsciente profundo, transe ritual, alteração de consciência ou mediunidade. Mas o fato é que o fenômeno está lá, repetido, documentado, persistente, teimoso, universal. E mesmo que ninguém tenha contado isso para você na escola, o mundo está cheio de relatos assim. Cheio a ponto de parecer que existe uma inteligência por trás desse padrão. Quando você começa a estudar, percebe uma coisa rápida. O termo incorporação é brasileiro, mas o que ele descreve não é. No Haiti, por exemplo, eles chamam de ser montado. É literalmente isso. O espírito monta o corpo da pessoa como se fosse um cavalo espiritual. E quando o Loa chega, o corpo muda, a voz muda, o rosto muda, os movimentos mudam. E a pessoa que estava ali 1 minuto antes não está mais. Parece familiar, né? Uma cerimônia no voodoo haitiano, vista de longe, lembra muito aquilo que brasileiros veem em terreiros. Cantos, tambor, dança, corpos que oscilam, olhos que mudam, transe espontâneo. Mas não é só parecido, é idêntico em alguns detalhes. E esse é o tipo de coincidência que dá nó na cabeça. Porque como povos separados por um oceano inteiro, sem internet, sem livros, sem intercâmbio, descrevem a mesma coisa com tanta precisão? Você pode tentar pensar numa explicação sociológica ou psicológica, e sempre vai faltar alguma peça. Principalmente quando você começa a olhar outros lugares, como a Nigéria, onde o culto aos orixás existe há milhares de anos. E lá, sim, existe o transe, existe a possessão ritual, existe a dança que desperta a divindade. Existe o momento em que alguém cai no chão, treme, respira fundo e, de repente, não é mais aquela pessoa. É um orixá dançando através dela. Os povos de lá chamam isso de manifestação divina no corpo humano. E, novamente, parece algo que você já viu acontecer aqui. Mas se você andar para o outro lado do mapa, o fenômeno continua. Na Índia, sacerdotisas entram em transe em festivais enormes. Algumas gritam, outras falam línguas que não conhecem. Algumas desmaiam como se tivessem sido puxadas por algo invisível. Outras canalizam mensagens. E a multidão entende aquilo como visitação divina. Não é uma pessoa, é uma deidade, é uma força, uma Shakti, uma energia primordial. E mais uma vez, é a mesma estrutura. Um humano cedendo espaço a algo que não é ele. No Japão, há médiuns cegas que passam por rituais xamânicos. Chamam de Itaku. Elas permitem que espíritos de ancestrais se comuniquem através delas. E fazem isso há séculos, com técnicas específicas.
respiração rítmica, cânticos que alteram o estado de consciência. E quando você assiste a um ritual Itaco, a sensação é familiar de novo. A postura, a oscilação do corpo, a mudança de voz, a forma como a pessoa parece sair e outra parece entrar. Na Sibéria, xamãs de culturas antigas entram em transe usando tambores. Eles dizem que viajam para mundos espirituais. Mas às vezes, não é o xamã que viaja, é o espírito que viaja até ele e toma o corpo emprestado para entregar mensagens, advertências, visões, conselhos. Em tribos da Amazônia, fenômenos idênticos aparecem. O pajé se curva, respira fundo, balança levemente. E depois fala com outra cadência, outra profundidade, outro olhar. Em Bali, existe um ritual chamado Carrie's Dance. Os dançarinos entram em transe e ficam imunes a lâminas, como se estivessem possuídos por uma força protetora. Eles não sentem dor, não sentem medo, não têm controle sobre o corpo, e dizem depois que não lembram de nada. E mesmo no cristianismo pentecostal, em diversas partes do mundo, a estrutura aparece. A pessoa recebe o Espírito Santo, começa a falar em línguas desconhecidas, cai ao chão, se mexe de forma incomum e depois relata que não lembra de tudo. Quando você junta todas essas culturas, algo fica claro como luz. O fenômeno é global, é antigo, é repetitivo e acontece do mesmo jeito em lugares que nunca se influenciaram entre si. Tem algo aí. E quando você observa tudo com calma, percebe que não importa um nome. Loa, orixá, kamisama, deidade, ancestral, guia espiritual, protetor, força, energia, Espírito Santo. O movimento é o mesmo, o mecanismo é o mesmo, a sensação é a mesma, a transformação do corpo é a mesma, a alteração do estado de consciência também. E essa repetição é poderosa demais para ser ignorada. Quando você olha dessa forma, a incorporação deixa de ser um fenômeno religioso brasileiro. Ela se torna um fenômeno humano, um tipo de portal, uma ponte, um idioma universal que o mundo invisível parece usar para se comunicar com o mundo físico. E talvez a pergunta certa nunca tenha sido: isso é real ou não? Talvez a pergunta certa seja: por que culturas tão distantes vivem a mesma coisa desde sempre? Quando você abre essa janela, o tema deixa de ser local e se torna global. E aí a gente começa a perceber outra coisa. O ser humano sempre teve a necessidade de dialogar com o invisível. Sempre tentou entender o que existe além da carne e sempre encontrou formas de permitir esse contato. Algumas culturas chamam de transe, outras chamam de possessão, outras chamam de mediunidade, outras chamam de canalização. Mas todas descrevem o mesmo processo interno, um estado ampliado de consciência que não se parece com nada da vigília comum. E é justamente aí que a ciência começa a prestar atenção. Porque esse padrão global aponta para algo profundo demais para ser acidental. Pode ser espiritual, pode ser neurológico, pode ser energético, pode ser simbólico, pode ser tudo isso ao mesmo tempo. Mas o fenômeno está ali, e não importa onde você vá, ele aparece. E quando você entende isso, a pergunta deixa de ser: isso existe mesmo? E começa a ser: o que exatamente está acontecendo com a consciência humana quando ela abre espaço para outra presença? Quando você começa a olhar a incorporação como um fenômeno humano global, algo muda dentro da sua percepção. De repente, aquilo que você sempre ouviu ser coisa de religião específica se revela como um mecanismo que atravessa culturas e se repete com precisão assustadora. Quase como se existisse um código universal escondido no fundo da consciência humana. Um código que desperta quando certas condições se alinham. E uma dessas condições aparece com mais frequência do que a gente imagina: o transe. O transe é a porta que praticamente todas essas culturas usam para chegar no mesmo lugar. É impressionante perceber isso. Na Umbanda, o corpo balança. No Vodú, o corpo recolhe, tensiona, desaba
e levanta com outro ritmo. Nos xamãs da Sibéria, o tambor cria um estado mental alterado. No Japão, a respiração ritmada da Zitako abre espaço para a presença ancestral. Na Índia, a dança e os mantras elevam o corpo para outro plano. E quando você olha tudo isso, percebe que o transe é quase uma linguagem, uma frequência, uma sintonia, um estado intermediário que não é sono, não é vigília, não é delírio e não é imaginação. É um espaço mental que fica entre mundos, um corredor, um limiar. E esse limiar atrai. Mas não atrai qualquer coisa, e sim aquilo que se encaixa na experiência espiritual daquela cultura. É como se a consciência humana tivesse várias portas internas e cada cultura ensinasse como abrir uma porta diferente. Mas no final, todas levam ao mesmo tipo de experiência. É por isso que, mesmo sem internet, sem livros e sem contato entre si, essas culturas chegaram às mesmas práticas. É porque o fenômeno não vem do entorno, ele vem de dentro. E esse é o ponto que vira a chave. Existe algo no ser humano que permite essa abertura. E ao que tudo indica, esse algo acompanha a humanidade desde sempre. Quando você para e observa com calma, percebe que a incorporação é só uma forma mais intensa de um processo que já acontece dentro da gente. Todo mundo já teve um momento onde sentiu que não estava sozinho. Todo mundo já entrou em um estado de foco tão profundo que perdeu a noção do ambiente. Todo mundo já sentiu a intuição falar alto, como se fosse uma voz que não é voz. Todo mundo agiu de um jeito e depois pensou: por que eu fiz isso? Agora, imagine isso elevado ao máximo. Imagine a consciência abrindo espaço total. Imagine uma estrutura interna que permite que outra presença se manifeste. É disso que estamos falando. E aí entra a parte delicada da conversa. As culturas interpretam essa presença de maneiras diferentes. No Brasil falamos em entidades, guias, pretos velhos, caboclos, exus, pombagiras, mentores. No Haiti, falam em Loa. Na Nigéria, falam em orixás. Na Índia, falam em devas, Shakti, Bhairavas. No Japão, falam em espíritos ancestrais e Kami. Na Sibéria, falam em espíritos da floresta, animais de poder e guardiões do vento. No Caribe, falam em divindades que descem durante a dança. No cristianismo, falam no Espírito Santo. As palavras mudam, o significado muda, o imaginário muda, mas o fenômeno é igual. E você percebe que a humanidade inteira está tentando nomear a mesma coisa, só muda o sotaque. Quando você deixa essa ideia entrar, começa a perceber padrões mais profundos. Por exemplo, em praticamente todas essas culturas, a incorporação acontece quando há ritmo. Ritmo de tambor, ritmo de canto, ritmo de dança, ritmo de mantra, ritmo de respiração. O ritmo cria o transe, e o transe abre a porta. Isso não é coincidência. O cérebro humano responde ao ritmo desde os tempos pré-históricos. A música antecede a linguagem falada da evolução. E o tambor é literalmente um dos instrumentos criados pela humanidade. Povos distantes, sem contato, descobriram que o tambor altera o estado de consciência da mesma forma. Descobriram que o ritmo muda a mente. Descobriram que o corpo entra em outro estado quando o som se repete. E quando o corpo muda, a consciência se abre. Algumas culturas chamam isso de trazê-los para perto. Outras chamam de descer. Outras chamam de invocar. Mas todas descrevem o mesmo ponto de virada. O momento em que outra presença entra no campo da pessoa. E essa presença pode ser calma, pode ser forte, pode ser protetora, pode ser ancestral, pode ser sutil, pode ser devastadora, pode ser amorosa
pode ser explosiva. Mas o que importa é isso. O fenômeno só acontece porque existe algo na estrutura do ser humano que permite. E aí você começa a perceber a dimensão espiritual dessa conversa. Não importa o país, a cultura ou a crença. O mecanismo sempre aparece quando o humano tenta acessar uma consciência maior. É como se o mundo espiritual fosse democrático e encontrasse jeitos diferentes de falar com cada povo. Talvez por isso tantas tradições digam que o corpo humano é uma ponte, uma casa com portas internas. E algumas pessoas nasceram com essas portas mais sensíveis. Outras precisam treinar, outras nunca vão querer abrir. Mas a porta existe. É por isso que em todos esses rituais, a pessoa descreve sensações parecidas. Calor, pressão no peito, calafrio, tontura leve, uma força mexendo no corpo, uma emoção que não é dela, uma consciência que se aproxima, um pensamento que parece chegar de fora, uma energia descendo pela cabeça, uma onda subindo pelas costas. São sensações repetidas, de São Paulo ao Haiti, da Nigéria ao Japão, da Sibéria ao interior da Índia. E se são repetidas, é porque existe um padrão. E se existe um padrão, não é delírio, não é invenção, não é acaso. É mecanismo. Talvez um mecanismo espiritual, talvez um mecanismo energético, talvez um mecanismo neurológico, ou talvez tudo isso junto. E esse é o ponto que ninguém gosta de admitir. A incorporação é desconfortável para quem gosta de explicações simples, porque ela obriga você a considerar a possibilidade de que o ser humano não é um sistema fechado, de que existe interface entre mundos, de que existe comunicação sutil, de que a consciência não está trancada no cérebro. E quando você abre essa possibilidade, o fenômeno deixa de ser coisa de religião e se torna um fenômeno da natureza humana. A verdade é que a humanidade sempre tentou se conectar com o invisível, sempre. E a incorporação é um dos caminhos mais intensos para isso. Mas a parte mais curiosa é que o fenômeno não acontece só em rituais. Ele aparece também em artistas, em poetas, em pessoas que entram em fluxo criativo e dizem, eu não sei de onde isso veio. Em cientistas que dizem, a ideia simplesmente apareceu. Em escritores que falam que personagens tomam vida sozinhos. É claro que isso não é incorporação no sentido clássico, mas é a mesma arquitetura interna, a mesma abertura, a mesma sensação de estar canalizando algo maior, algo que não veio do consciente. É a versão suave do mesmo fenômeno. O ser humano tem mais portas do que imagina. E quanto mais você observa o padrão global, mais percebe que a incorporação é só a ponta do iceberg. Um lembrete de que existe algo além, algo que não cabe dentro da explicação tradicional, algo que acompanha a humanidade desde os primeiros rituais ao redor do fogo. Quando você começa a entender que a incorporação é um fenômeno que se repete no mundo inteiro, uma pergunta inevitável surge. Por que algumas pessoas incorporam e outras não? Por que existem médiuns, sacerdotes, xamãs e canalizadores e existem pessoas que nunca sentiram nada parecido? Essa diferença sempre intrigou antropólogos, psicólogos, religiosos e pessoas comuns. Mas quando você compara relatos de culturas diferentes, percebe um padrão simples e profundo. A incorporação não escolhe pessoas perfeitas. Ela escolhe pessoas sensíveis. E sensibilidade não significa fragilidade. Significa permeabilidade. Um tipo de abertura que a maioria das pessoas fecha para se proteger do mundo. Mas algumas pessoas nascem com essa abertura natural. Outras desenvolvem ao longo da vida. Outras passam por experiências que as quebram de um jeito que deixa fendas, e nessas fendas o espiritual entra. Em praticamente todos os continentes, essa sensibilidade é descrita de forma parecida, como se fosse um quinto sentido, uma antena, uma porta que abre sozinha quando a energia se aproxima.
No Brasil, chamam isso de mediunidade. Na África Ocidental, dizem que a pessoa tem cabeça leve, como se tivesse mais espaço para o divino se manifestar. No Japão, as Itako dizem que o corpo delas é como o vento. Se algo sopra, ele se move. Na Sibéria, chamam de coração dividido entre mundos. Na Índia, descrevem como o corpo que dança em dois planos. E quando você ler todos esses relatos juntos, percebe algo que ninguém fala abertamente. A incorporação acontece não porque a pessoa é especial, mas porque ela é um canal. E canal não é um dom, é uma função. É como se algumas pessoas fossem rádios sensíveis a frequências que o resto do mundo ignora. E quando essas frequências passam por perto, elas entram em ressonância. O corpo treme, a energia sobe, a voz muda, a consciência se desloca e algo se manifesta. Mas nada disso acontece sem contexto. Toda incorporação tem 3 elementos básicos que aparecem em 90% dos relatos globais. O primeiro é a sensibilidade. O segundo é o ritmo. O terceiro é a intenção. E a intenção é talvez o mais poderoso. Não importa se a intenção é de cura, de conexão, de comunicação ou de entrega. Quando a pessoa realmente abre o coração para a experiência, o fenômeno se intensifica. Em rituais africanos, a incorporação só acontece quando o dançarino se entrega ao movimento. No vodú haitiano, o loa só desce quando a pessoa está emocionalmente vulnerável ao chamado. No xamanismo americano, a presença só chega quando o pajé se dissolve no transe. Na Umbanda, o médium só trabalha quando o médium realmente cede. Não existe incorporação sem entrega. E essa entrega é que cria aquela sensação tão difícil de explicar. A de ser puxado por dentro, a de ceder o corpo mesmo sem querer, a de sentir que não está sozinho, mesmo que não veja ninguém. Essa sensação aparece em continuações assustadoramente parecidas. É quase um manual. Primeiro um calor, depois um peso, depois uma vibração, depois um deslocamento e então a presença. No Haiti chamam isso de o cavalo se curva antes do cavaleiro subir. Na Nigéria dizem que a cabeça amolece. Na Índia descrevem como a chama interna que se inclina. Na Sibéria, o vento que entra pelo peito. E se você juntar todos os relatos, entende que a incorporação não acontece de fora para dentro. Ela acontece de dentro para fora. A presença aproxima sim, mas quem abre a porta é o corpo da pessoa. É por isso que, em várias culturas, a incorporação nunca é vista como punição. Ela é vista como vocação, como missão espiritual, como responsabilidade mesmo. E esse ponto é essencial, porque existe um grande mito moderno que diz que incorporação é sempre perigosa. E isso não é verdade. O que é perigoso é a falta de preparo, a falta de contexto, a falta de ritual, a falta de estrutura emocional. Com ritual, intenção, respeito e guia, a experiência muda completamente. E as culturas antigas sabiam disso, sabiam há milênios. Por isso, praticamente todas desenvolveram técnicas de proteção. Sim, todas. Da África ao Japão, da Índia à Amazônia, da Europa antiga ao Caribe. Proteções diferentes, práticas diferentes, mas todas partem da mesma lógica. Se vai abrir a porta, que seja do jeito certo. E o jeito certo envolve respiração, presença, ritmo, preparo emocional, preparo mental e, principalmente, conexão. A incorporação nunca acontece isolada. Ela sempre acontece em relação. Em relação ao grupo, ao ritual, ao ambiente, à deidade, à energia, à necessidade do momento. É por isso que, nas religiões afro, a incorporação aparece acompanhada de canto. Na Índia, acompanhada de mantra. Na Sibéria, acompanhada de tambor. Na Indonésia, acompanhada de dança. No Japão, acompanhada de reza ancestral. Na Umbanda, acompanhada de ponto cantado. O mundo inteiro canta para o invisível. O mundo inteiro dança para o invisível. O mundo inteiro abre espaço para essa comunicação. E quando a presença chega, quase sempre chega com algo em comum. Um tipo de sabedoria que não parece humana. Uma firmeza que não parece da pessoa. Uma calma que ela não costuma ter.
ou uma força que ela não possui no dia a dia. É a famosa sensação de eu não teria dito isso, ou eu nunca agiria desse jeito. E essa sensação é descrita por sacerdotes do Haiti, por xamãs mongóis, por médiuns brasileiros, por canalizadores da Califórnia, por bailarinos de Bali. Isso não é coincidência, é padrão. E esse padrão indica uma coisa que os antigos já sabiam. A incorporação não é sobre perder o controle, é sobre ampliar a consciência. E ampliar a consciência sempre transforma. Mas o fenômeno também tem um lado difícil. É quando a pessoa abre mais do que deveria. Quando não tem preparo. Quando não tem contexto. Quando não tem ritual. Quando não sabe discernir. E quando não sabe fechar a porta depois. Em várias culturas, existe treinamento para isso. Na Nigéria chamam de fortalecer a cabeça. No Haiti, de amarrar o espírito. Na Índia, de enraizar a Shakti. Na Umbanda, de firmar o corpo. No xamanismo, de voltar ao próprio eixo. Porque a incorporação pode ser uma bênção ou um desequilíbrio, dependendo do preparo. Mas mesmo essa parte difícil confirma algo importante. O fenômeno é real. Real o bastante para precisar de técnicas, rituais e responsabilidades. Se fosse só imaginação, não teria peso. Não exigiria preparo. Não deixaria a pessoa exausta depois. Não mudaria comportamento. Não transformaria alguém que, 1 minuto antes, estava em plena normalidade. E essa coerência global é o que torna o fenômeno tão intrigante. Se fosse delírio coletivo, cada cultura teria inventado uma forma diferente. Cada povo teria criado um tipo de transe sem relação com o outro. Mas não foi isso que aconteceu. Eles inventaram nomes diferentes para o mesmo mecanismo. Deram rostos diferentes para a mesma presença. Criaram rituais diferentes para a mesma abertura. Mas todos chegaram onde queriam. A conexão com o invisível. E é sobre essa conexão que vamos mergulhar ainda mais. Porque a parte mais profunda da incorporação não é o transe, não é o ritual, não é o corpo. É a pergunta que fica pairando depois. Quem ou o que está se comunicando através do ser humano? Quando você olha para tudo isso como um grande mosaico humano, percebe que a incorporação não é só um fenômeno espiritual. É um fenômeno psicológico, cultural, energético e simbólico, todos ao mesmo tempo. E talvez seja justamente essa mistura que faz ele atravessar continentes sem desaparecer. Talvez ele sobreviva porque toca uma camada da experiência humana que é mais antiga que qualquer religião. Uma camada tão profunda que não precisa de palavras para existir. E que continua viva, mesmo quando tentam silenciar, apagar, ridicularizar ou encaixar em explicações simplistas. O ponto é que a incorporação só faz sentido quando você aceita que o ser humano nunca foi apenas físico. Nunca. Desde o início, desde as primeiras fogueiras acesas no escuro da pré-história, desde as primeiras danças realizadas em cavernas, desde os primeiros cânticos que ecoaram entre tribos, o ser humano sempre buscou diálogo com aquilo que não pode ser tocado. E é impossível ignorar isso. Mesmo que você tente, mesmo que você racionalize, mesmo que você diga que isso tudo é imaginação. Porque se fosse imaginação, por que povos completamente isolados inventaram narrativas tão parecidas? Por que descreveram sensações idênticas? Por que traduziram em palavras o que parece ser o mesmo processo interno? Existem momentos na história que mostram que a humanidade sempre foi acompanhada pelo invisível. E a incorporação é só a forma mais intensa dessa companhia se manifestar. Mas talvez a parte mais profunda desse fenômeno não seja o como, é o porquê. Por que uma presença espiritual escolheria um corpo humano?
Por que atravessar planos? Por que se aproximar tanto de alguém a ponto de dividir espaço com a consciência terrena? Por que falar através de uma garganta humana? Por que usar nossas palavras, nossos gestos, nosso ritmo? O motivo aparece em todas as culturas, mesmo quando elas não se conhecem. O contato, a comunicação, a experiência compartilhada. Em praticamente todos os rituais do mundo, a incorporação aparece como ponte. Uma ponte que une a matéria ao espírito, o consciente ao inconsciente, o visível ao invisível. E essa ponte sempre se manifesta com propósito. No Brasil, entidades descem para aconselhar, curar, orientar, reorganizar energias, ensinar. No Haiti, loas se manifestam para equilibrar a comunidade, resolver tensões, proteger, corrigir caminhos. Na Nigéria, orixás entram no corpo para transmitir mensagens sagradas e reorganizar a vida de quem busca o ritual. Na Índia, a presença divina desce para abençoar, alertar ou desfazer nós emocionais que a pessoa não conseguiria desfazer sozinha. Na Sibéria, espíritos ajudam xamãs a curar, encontrar almas perdidas ou revelar segredos escondidos. No Japão, ancestrais aparecem para consolar famílias que perderam alguém. No Caribe, divindades assumem o corpo para ensinar equilíbrio e coragem. No cristianismo pentecostal, o Espírito Santo se manifesta para fortalecer a fé e dar novas direções. São funções diferentes, nomes diferentes, ritmos diferentes, mas o propósito é sempre o mesmo: ajudar o ser humano a atravessar a vida com mais clareza. A incorporação é um tipo de diálogo, um diálogo que não acontece com palavras comuns, mas com presença, com energia, com movimento. É por isso que muitas pessoas, depois de incorporar, dizem que a sensação é de ter sido visitada por algo que não pertence ao cotidiano, algo que vem de um lugar que a mente não alcança. E essa visita costuma deixar rastros, uma sensação de paz, um insight inesperado, uma resposta que a pessoa precisava, ou às vezes, uma força que ela nunca experimentou antes. Mas também deixa outra coisa, um mistério. Porque quem incorpora quase nunca consegue explicar completamente o que aconteceu. Quase sempre diz que não estava totalmente ali, ou não lembro direito, ou era eu e não era eu ao mesmo tempo. Esse tipo de relato aparece até mesmo em culturas que não acreditam em espíritos. E isso é fascinante, porque mostra que a incorporação não depende de crença, depende de mecanismo. E esse mecanismo está na interface entre a mente humana e aquilo que existe além dela. Ao longo da história, várias teorias tentaram explicar o fenômeno. A psicologia moderna fala em estados dissociativos. A neurociência fala em ondas cerebrais alteradas. A antropologia fala em expressões simbólicas de trauma coletivo. A sociologia fala em rituais que reforçam a identidade comunitária. E todas essas teorias têm seu valor. Nenhuma está errada. Mas nenhuma explica o conjunto inteiro. É como tentar descrever uma constelação olhando só para uma estrela. Você até vê uma parte, mas perde o desenho. O fenômeno da incorporação só ganha sentido quando você junta as peças. Quando percebe que existe uma camada psíquica, uma camada emocional, uma camada neurológica, uma camada cultural e uma camada espiritual. Tudo agindo ao mesmo tempo. Tudo encaixado em uma engenharia invisível, uma engenharia que transcende explicações simples. Porque, no fundo, o fenômeno toca aquilo que o ser humano tem de mais profundo: a consciência. E a consciência não é só eu. A consciência é uma porta, uma antena,
Um campo amplo que se expande e se retrai conforme o momento, a emoção, o ambiente e o propósito. Talvez por isso tantas culturas digam que a incorporação só acontece quando a pessoa não tenta controlar, quando ela solta, quando confia, quando entrega. Porque nesse estado, a porta interna se abre e algo entra. Não algo invasivo, não algo destrutivo, mas algo que preenche, algo que se aproxima com delicadeza, algo que reconhece aquele corpo como ponte, como instrumento, como veículo. E por alguns minutos ou algumas horas, o humano e o espiritual dividem a mesma casa. Quando a presença vai embora, a pessoa volta, mas nunca volta igual. Porque esse tipo de contato mexe em camadas profundas, mexe na forma de ver o mundo, mexe na forma de ver a si mesmo. E mesmo quem afirma não acreditar em nada disso, não consegue negar o fato de que o fenômeno existe e se repete, e atravessa gerações. A incorporação está registrada em textos antigos, pinturas antigas, manuscritos religiosos, documentos antropológicos, relatos de exploradores, vídeos modernos e, claro, memórias pessoais. Ela sobreviveu a guerras, colonizações, perseguições, modernização e racionalismo extremo. Sobreviveu porque ela não depende de templo, de doutrina, de livro ou de rótulo. Ela depende de uma estrutura que existe dentro do ser humano. Uma estrutura que nunca deixou de existir, nunca deixou de pulsar, nunca deixou de chamar por contato. E a humanidade sempre respondeu. Talvez a incorporação não seja um fenômeno sobrenatural, como alguns pensam. Talvez ela seja o fenômeno mais natural que existe. Tão natural que aparece do mesmo jeito em lugares totalmente diferentes. Tão natural que acontece mesmo quando tentam barrar. Tão natural que faz parte da anatomia invisível da consciência. E é fascinante perceber que, quanto mais você estuda, mais percebe que a incorporação não está interessada em dogmas. Ela está interessada em comunicação, em troca, em movimento, em presença. E isso nos leva ao ponto final. A pergunta que guia essa jornada. A pergunta que ecoa em todas as tradições. A pergunta que mexe naquilo que o ser humano tem de mais íntimo. Quem ou o que fala através do corpo humano? Talvez sejam espíritos. Talvez sejam memórias ancestrais. Talvez sejam forças arquetípicas. Talvez sejam manifestações do inconsciente profundo. Talvez sejam inteligências não físicas. Talvez sejam todas essas coisas ao mesmo tempo. A verdade é que ninguém tem a resposta absoluta, e talvez nunca tenha. Mas o que importa, aquilo que realmente importa, é que esse fenômeno acompanha a humanidade desde o início. Acompanha porque existe algo em nós que precisa desse contato. Acompanha porque o invisível e o visível não são separados como pensamos. Acompanha porque o humano é, antes de tudo, um ser de dois mundos. E a incorporação é a lembrança disso. A lembrança viva, pulsante, ancestral, de que a consciência humana não é confinada, não é isolada, não é solitária. De que existem presenças caminhando perto. De que existe sabedoria além da razão. De que existe amor além da carne. De que existe orientação além da linguagem. E, acima de tudo, de que o humano nunca esteve sozinho. A incorporação é o eco desse encontro, a marca desse diálogo, a prova silenciosa de que existe algo maior acompanhando a experiência humana. E enquanto o mundo continuar sendo mundo, essas presenças continuarão encontrando formas de tocar quem está disposto a ouvir. Seja em um terreiro,
numa floresta, num templo, num festival, numa casa simples ou num quarto escuro onde alguém senta para respirar e sente uma energia aproximar. O fenômeno não está restrito a um povo, não está restrito a uma religião, não está restrito a um continente. Ele é universal, profundo, humano e espiritual, e continuará existindo enquanto existir alguém com coragem de abrir a porta interna, enquanto existir alguém disposto a ser ponte, enquanto existir alguém que reconhece que o invisível também fala. E quando fala, fala através de nós.